A garantia é mais um bloco no orçamento incontestável que vem para te dar mais motivo para o cliente, no caso, dar mais motivo para ele fechar. Em todo relacionamento com o meu cliente, o meu objetivo deve ser quais são os próximos serviços que ele precisa, mas ainda não sabe que precisa. Fala, leões! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar no eletricista fora do padrão verdadeiro. Eletricista Classe A, eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E hoje nós vamos falar, na verdade, a respeito de um dos temas mais controversos às vezes, né? Que é, nada mais nada menos, como aplicar de forma definitiva uma garantia no seu orçamento, tirando aquele sentimento de estou colocando a garantia para me proteger ou para proteger o cliente. Exato. Então a gente vai falar sobre garantia hoje, certo? Certo. Então bora para cima então, Gabriel. Um grande pensamento é que o eletricista só tem que colocar 90 dias e acabou. É Exato, isso, já tá se protegendo. Código de defesa do consumidor. Pronto, já deu um check, coloquei garantia, beleza, orçamento está fechado aí, Exato. tá terminado, né, no caso. Na verdade, não, né? Garantia, existem dois tipos de garantias, né? Tipo, garantia condicional e a garantia incondicional. Pelo menos é assim que os eletricistas independentes que usam o aplicativo Orçamento Incontestável fazem. E você vai entender o porquê que isso gera tanto resultado. Aliás, o link para você conhecer o aplicativo Orçamento Incontestável está na descrição. Corre lá, clica, se inscreve porque ainda está no preço ainda de 2022. Então, assim, aproveita enquanto não aumenta o preço lá, tá bom? Everton, já que você comentou da garantia incondicional e a condicional, explica qual que é a diferença delas. Não é a mesma coisa? Cara, garantia, vamos falar assim, que garantia condicional é obrigatória. É o que o Código de Defesa do Consumidor pede para a prestação de serviço. O Código de Defesa do Consumidor, para a prestação de serviço, exige que você dê ali pelo menos 90 dias de garantia, ou seja, 3 meses, correto? Correto. Então eu tenho que dar 90 dias de garantia. Tem que estar no meu orçamento 90 dias. Ponto final. Garantia é da mão de obra, da prestação de serviço nesse caso, né? E aí nesse caso eu estou colocando a garantia com o intuito de obedecer, de seguir uma lei. Sim. E quando eu falo de seguir, obedecer uma lei, eu tô falando na verdade sobre proteção minha e do meu cliente, né? Sim. E esse é o pior motivo de você colocar uma garantia. Tem que fazer isso. Mas aí eu tenho que usar ela estrategicamente também. Sim. Aí nós temos a garantia incondicional, certo? Certo. A garantia condicional. A garantia condicional é uma garantia que eu vou colocar igual garantia estendida que a gente compra lá nos, sei lá, compra no eletrodoméstico e adiciona uma garantia estendida lá. Sim. Né? Mais 12 meses. Mais 12 meses. Só que por que você compra uma garantia estendida? Porque você, se quebrar lá na frente, né? Você como cliente, se passar a garantia normal, aí se quebrar, se parar de funcionar, eu tenho a garantia para me proteger. A garantia incondicional, ela vai ser uma garantia que você vai colocar para o seu cliente a mais da garantia incondicional, de maneira com que essa condicionalidade vai ser estipulada por você no seu orçamento, no seu contrato. E aí você vai, na verdade, colocar condições para que, se obedecer daquelas condições, o cliente tem mais 6 meses, mais 12 meses, mais 24 meses, mais 36 meses, além da garantia normal. Então eu estendo o prazo de garantia em função do meu cliente tomar uma decisão e atender às condições que eu estipulei. Então a diferença basicamente é essa. Uma é obrigação, tem que colocar. A outra, eu condiciono o meu cliente a, se ele fizer o que tem que ser feito ou se ele obedecer alguns passos, ele tem aquela garantia durante mais tempo. Perfeito. Mas qual que seria a vantagem tanto para o eletricista quanto para o cliente ele aceitar essa garantia condicional? A gente vai falar sobre alguns exemplos aqui, né? Mas a vantagem para o cliente é que ele vai conseguir ter um conforto ali, uma proteção. Então, para o cliente olha, se eu tiver a garantia condicional, eu terei mais tempo para, caso eu tenha um problema dentro da minha instalação, um problema do equipamento que eu fiz aquisição para fazer, sei lá, automação da minha casa, reforma da minha casa, se tiver algum problema, eu estou resguardado
com base nesse contrato que eu fiz com o eletricista, com base nesse orçamento do eletricista. Sim. Para o eletricista, a vantagem da garantia incondicional, que é a normal, padrão, né? A vantagem é que você está obedecendo uma lei e você está garantindo ali para o seu cliente uma comodidade. Isso tem geração de valor envolvida. Já a garantia condicional, ela usada estrategicamente pelo eletricista, faz com que ele consiga gerar mais valor em percepção de valor para o cliente e consiga gerar mais dinheiro no bolso também. Sim. Então a ideia do eletricista é ele enxergar a garantia não como uma obrigação para me proteger. Vou pôr 90 dias e não vou pôr mais nenhum dia a mais, porque se tiver um problema o cara vai me chamar, eu vou vir aqui e tal. Não. É você usar intencionalmente para gerar valor percebido no cliente, de maneira com que ele, ao aceitar a sua proposta, ele tope também, por que não, te dar mais dinheiro. Então você não vai vender uma garantia estendida, não é isso? Mas você vai condicionar a sua prestação de serviço a uma garantia condicional para ajudar ele a comprar de você, mesmo que mais caro do que o seu concorrente. Perfeito. Outro ponto também para o cliente é que ele te vê como empresa e não como alguém que só tá fazendo um bico. Exato. Porque dificilmente o Zé Faísca vai dar garantia. Mas se o cara, o elitista tá ouvindo a gente aqui agora, ele tá acompanhando os podcasts ao longo do tempo, ele já faz isso e ele tem que estar fazendo isso aí já, porque Exatamente. cara, a gente já falou sobre uniforme, sobre elaboração de orçamento, sobre precificação, sobre apresentação, sobre visita técnica, sobre técnica SBP, ou seja, tudo isso aí é o que vai validar o cara ter uma demonstração de valor tão grande, tamanha, que o cliente não vai ter dúvidas de que ele é uma empresa de fato, né? A garantia é mais um bloco no orçamento incontestável que vem para te dar mais motivo para o cliente, no caso, dar mais motivo para ele fechar. E segurança, obviamente, também. Sim. Que é justamente, o preço tá legal, o serviço é exatamente o que eu quero, o eletricista entendeu a minha dor, vai solucionar, material ok, tudo ok. Garantia vem pra, quebrar toda a objeção. Será que posso confiar? Opa, eu posso, porque se tiver algum problema, aciona a garantia. Isso, a garantia ela tem esse fator aí de sanar essas dúvidas, essas objeções do cliente, né? E de fazer com que ele tenha eu ia falar comodidade em comprar mesmo que mais caro, mas também é quebrar a objeção, né? De será que vale a pena eu comprar assim, assado, assim por diante. Posso confiar nele? Eu não conheço. Isso. Um exemplo de uso da garantia condicional, por exemplo, vamos supor que eu criei minha garantia ali de 90 dias e coloquei no meu orçamento que garantia de 90 dias a partir do momento em que foi entregue a obra. Então tem 90 dias de garantia. Garantia condicional, uma garantia de 12 meses além da garantia incondicional, desde que sejam seguidos os seguintes passos. Aí eu tenho ali: nenhum outro profissional faça intervenção além da minha empresa. Concorda que quando eu ponho isso aqui, por mais que a gente não consiga monitorar, eu gero na mente do meu cliente ali uma sensação de preciso contar sempre com essa empresa. Sim. Só que isso não é suficiente, né? Porque, venhamos e convenhamos, né? O cliente, ele de fato vai lembrar de chamar o prestador de serviço? Difícil. Né? Talvez ele chame uma outra pessoa, né? Mas tudo bem, isso é uma coisa. Então, dentro da estratégia, indo para o nosso terceiro bloco aqui do podcast, indo para a estratégia de como usar a garantia de forma estratégica mesmo. Imagina o seguinte: a gente coloca esse item, para garantia condicional. Então, seguir os seguintes passos, tem que ser obedecido as seguintes etapas aqui. Primeiro, as intervenções dentro dessa obra, dessa instalação, devem ser feitas sempre com a empresa EM Instalações, sala da elétrica e assim por diante. Então, fiz a primeira condição. Segunda condição, tem um podcast que a gente fala sobre garantia também, que a gente fala sobre o lacre de garantia. Sim. Né? A gente fala sobre colocar o lacre de garantia no quadro de disjuntores. Então, vamos imaginar o seguinte: você terminou a execução e aí você deu esses 12 meses a mais de garantia para o cliente e você vai finalizar a obra colocando um lacre de garantia
Pelo amor de Deus, não vai pôr no interruptor, né? Pelo amor de Deus. Mas você vai colocar esses adesivos, né? Que é esse lacre de garantia que você vai comprar e personalizar com o seu nome, com sua marca e com o seu WhatsApp. Você vai colar naquele espaço ali que tem os parafusos do quadro de disjuntores, né? Isso não quer dizer que ele não vai romper aquilo ou algo do gênero, mas simboliza, pelo menos, a sua marca dentro do quadro. Se você unir isso com a NBR Amiga, tem um podcast que é só sobre a NBR Amiga, é um dos mais vistos, aliás, do nosso podcast aqui. Assista ele depois. Mas você vai colocar esse adesivo no quadro de disjuntores, no local onde tem os parafusos. E a ideia desse lacre não é, na verdade, de fato evitar que alguém rompa aquele papelzinho super sensível. É fazer com que a hora em que tiver um problema, o primeiro lugar que é assistido, que é monitorado, é o quadro de disjuntores. Deu um problema na instalação, o cliente vai no quadro de disjuntor. Aí a hora que ele abre o quadro de disjuntor, ele vai ver o lacre lá, ele vai ver o seu contato, vai ver a sua marca, e aí ele vai, putz, é verdade, eu tenho aqui um eletricista. Uma garantia da minha obra ainda. Sim. E aí ele vai te acionar para fazer aquela intervenção, ou se já tiver vencido a garantia, também ele vai ter ali seu contato na cara dele, entendeu? Sim, é o primeiro eletricista que ele vai lembrar. Isso. Só que esses dois pontos, garantir que somente eu vou fazer intervenção, colocar o lacre não pode ser rompido, esse é um outro critério na garantia condicional. Esses dois aí são os mais fúteis, mais simples e menos importantes. Sim. O terceiro, e muito mais relevante, né? Imagina que eu estou seguindo o que é ensinado no podcast Eletricista Classe A, e aí a gente fala quantas vezes aqui durante o podcast que o eletricista tem que ser responsável pela venda do material. Várias. Nossa, acho que todos, né? Quase todos. Então, assim, você tem que ser responsável pela venda de material. Então, no seu orçamento tem que constar a lista de material. Você vai vender para o cliente o material. Você põe o material, vai colocar uma margem de pelo menos 30%. E já explicamos também o porquê que essa margem tem que ter 30%. Tem um podcast aqui falando sobre venda de material agregado ao orçamento. Assista também. Aí, eu vou vender o material. Só que eu sei que quando eu faço a venda do material para o meu cliente, muitos dos meus clientes vão querer, na verdade, consultar para ver se o material bate mesmo, se o preço está legal, tal e tudo mais. Então, uma das formas de fazer com que o cliente tope comprar o material comigo é colocar na garantia condicional o terceiro item, por exemplo, que é os materiais para essa prestação de serviço devem ser adquiridos com a sala da elétrica, com a minha empresa. Porque aí eu vou entregar para ele mais 12, 24 meses de garantia, além dos 90. Uhum. E aí as pessoas me perguntam, falam assim, Everton, mas não vai ter um problema não? Se der qualquer coisa lá, eu vou ter que voltar para fazer intervenção. Sim, porque isso é a garantia. Sim. Só que você está fazendo com que a garantia condicional, que dá para o seu cliente um conforto de 2 anos a mais, e cara, não vai dar problema na instalação. Não vai, se você fizer certo, não vai dar problema. Exato. Você não confia no seu serviço? Então, e outra coisa, instalação elétrica, só se você tiver um ambiente muito hostil ali, tiver muito zoado a casa do cliente. Uhum. Mas você vai colocar ali que ele vai comprar o material com você, e isso é um dos critérios para que ele tenha garantia de 12 meses. 24 meses a mais. O que a gente está fazendo com isso? Nós estamos colocando uma condição onde o cliente toma a decisão de comprar de você o material, porque comprar de você o material garante para ele mais tempo de conforto ali e segurança. Sim. Então, é por isso que eu falo, a garantia condicional, ela não é uma garantia para dar mais segurança jurídica ou algo do gênero para o cliente ou para você. Isso aí incondicional já faz. Já faz. Vai fazer também a garantia condicional? Vai. Só que isso aí é um efeito colateral na mente do cliente. Uhum. Para você, como prestador de serviço, a garantia condicional, esses itens que eu vou colocar, principalmente se eu conseguir colocar esses 3 itens na ordem que a gente elencou aqui, que é não intervenção de profissionais terceiros, não rompimento do lacre do quadro de disjuntores, e o terceiro, a aquisição do material tem que ser feito com a minha empresa, aí você vai pôr o nome da sua empresa e tudo mais. Se eu tenho esses 3 itens, o que acontece? Eu estou ajudando o cliente a tomar a decisão de comprar comigo com material. E aí eu e você sabemos, nós 3 aqui sabemos, né? Que quando eu consigo
vender o material para o meu cliente, a probabilidade de eu dobrar o resultado financeiro. Sim, Da aplicando a técnica. Aplicando a técnica. Vendendo o serviço para o meu cliente é muito grande. Então é muito provável que eu vou pelo menos aumentar a minha receita em 50%, porque eu prestei o serviço com o fornecimento de material. Uhum. Então imagina só o seguinte, a gente tem um número aqui na Sala da Elétrica que a gente faz algumas pesquisas com os nossos clientes, o pessoal do orçamento incontestável e tudo mais, a gente vê o seguinte, via de regra, existe um padrão de 1 para 3, mão de obra versus material. O que isso significa? Para cada R$1 que seu cliente gasta com você, com mão de obra, ele acaba gastando R$3 com material. Então, uma mão de obra de um reparo de R$100, ele gasta em média ali R$300 de material. R$1.000, R$3.000. Fazendo uma conta bem burra aqui, a gente já fez várias vezes em vários podcasts. Se eu estou fazendo, por exemplo, vendi um serviço de R$1.000 para o meu cliente, ele vai comprar R$3.000 de material. Se esses R$3.000 de material que ele está comprando, ele estiver comprando comigo esses R$3.000, estou colocando aqui que esses R$3.000 já é com a margem e tal, tudo mais. Uhum. Margem de 30%, algo do gênero. O que essa margem de 30% está representando dentro desses R$3.000? R$900. Sim. Cara, eu vendi o serviço por R$1.000, repassei o material por R$3.000 e 900 desses R$3.000 é meu. Sim. Eu vou ter que colocar 6% ali do valor da nota final para imposto do material, se eu emitir a nota tal, e tudo mais. Uhum. Mas R$1.000 eu aumentei aumentei 90% do meu resultado financeiro porque eu coloquei o material. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar a bunda na cadeira e, primeiro, considerar o seguinte: quando é que vale a pena colocar a garantia condicional? Essa é uma boa pergunta. Porque aí eu vou colocar primeiro, se ele comprar material comigo, ok. Mas se esse material não gerar um resultado financeiro para mim que seja viável, aí eu não coloco. Sim. Então eu vou falar assim, poxa, a lista de material prevista aqui vai dar cerca de R$5.000. Estou cobrando R$2.500 para fazer o serviço. Esses R$5.000 aqui, na minha mão, gera R$1.500 de resultado financeiro. Vale a pena? Vale. Pô, vale a pena. Muito. Né? Tô fazendo um serviço aqui R$2.000, só que de material tem só R$500. Porque o cliente já tinha material ou o serviço não exige. Uhum. Vale a pena colocar? Não. Não vai valer a pena. Então eu tô falando, para gerar mais R$150, vale a pena eu fazer uma garantia de mais 12 meses e correr o risco de fazer uma intervenção? A minha conta é simples, eu vou voltar para esse cliente pelo menos uma vez nesses 12 meses, supondo. Uhum. Quanto que vale uma visita minha? Quanto que vale um reparo meu, por exemplo? Vale R$150. Então, esse retorno financeiro que a garantia condicional vai trazer para você tem que superar esse valor que você usa como padrão. Sim. Superar e dar lucro. Uhum. Então, eu vou voltar aqui pelo menos uma vez nesses 12 meses. 2 vezes nesses 24 meses. Quanto que vale essas 2 vezes? Vou desconsiderar aí esses aumentos aí, inflação e tudo mais. Uhum. Essas 2 visitas minhas valem R$150 cada uma, R$300 em 24 meses. Sim. Então, eu vou colocar a garantia condicional para colocar o material, porque esse material me gera um valor que é mais do que R$300 e supera ainda isso com lucro. Sei lá, R$900. Vale a pena. Sim. Eu tô, na verdade, antecipando o dinheiro que ele iria me pagar pela visita quando ele me chamasse daqui 6 meses, porque venceu a garantia incondicional. Sim. Então eu tô fazendo o seguinte, ele vai me chamar para um reparo, já vai ter vencido a garantia e eu vou lá e vou cobrar R$150. Então eu já trago a valor presente isso. Ponho no meu orçamento, coloco uma garantia condicional, ponho o material, gero o resultado financeiro com o material e convenço ele de fazer a compra comigo, garantindo essa questão de mais comodidade, mais facilidade, porque quando eu compro material, ele se isenta de ficar em loja e tudo mais. Sim. Então gera o valor percebido em todo momento. E pro cliente, ele já ia comprar esse material, ele já ia fechar o serviço, ou seja, pro eletricista, se ele não coloca a lista de material, ele vende junto os materiais, ele ia fazer exatamente o mesmo serviço, ganhando menos. Exatamente.
Então a Exatamente. ideia é ele fazer exatamente as mesmas coisas, só que ganhando mais. E pior, né? Você vai fazer a lista de material de qualquer jeito. Sim. Você vai ter que ajudar o seu cliente a comprar de qualquer jeito. Uhum. Se você se colocar como responsável, intermediar esse processo e fazer a aquisição do material e vender para o seu cliente, cara, o jogo muda. Sim. O jogo Você está muda. sendo remunerado pelo serviço que você já estaria fazendo. É isso aí. Aí vamos supor, o pessoal fala assim, mas Everton, e como é que eu compro esse material? Qual o dinheiro para isso? Aí você vai colocar na sua forma de pagamento a entrada que dê um resultado financeiro para você custear a prestação de serviço. Como assim custear? Pagar o transporte, a alimentação durante esses dias de prestação de serviço, todos os custos, insumos de despesa que você tem, mais o material. Então vamos supor, deu ali 10 mil reais, onde desses 10 mil reais, 3 mil é mão de obra e 5 mil é material. Só que eu e você sabemos que não é 5 mil, é 3.500, porque 30% é resultado financeiro. Uhum. Então você pede para ele 5 mil antecipado, 50% do valor, para que você consiga comprar os materiais e custear essa parte de despesas durante a prestação de serviço. Sim. Conforme for passando o tempo, o que vai acontecer? Você vai começar a comprar muito com um fabricante específico, com um distribuidor específico. O que acontece? Você começa a ter prazo com esse cara também. Então você compra agora, recebe o material e paga com 30, 60 dias. Então lá, nessa ocasião, você pode tomar a decisão de comprar e pagar na hora ou fazer o uso desse prazo aí para pagamento. Só tem que tomar cuidado com o fluxo de caixa aí financeiro para não dar ruim, né? Usar isso inteligentemente, estrategicamente. Sim. Né? Mas a garantia ela tem esse objetivo, cara. Tem esse mote de fazer com que você possa gerar mais resultado financeiro e não fazer proteção jurídica, tal. Não é isso, não. Perfeito. E como que apresentar essa garantia, tanto a incondicional quanto a condicional, para o cliente dentro do orçamento? Onde fica? É a última coisa que apresenta? Como que apresentar? Você falou uma coisa muito inteligente agora há pouco, no início do podcast, que foi a garantia ela é um elemento de quebra de objeção. Uhum. Não é isso? Sim. Então o que é uma objeção? Objeção é tudo aquilo que o cliente conta para ele mesmo a fim de não contratar o seu serviço. Sim. Tá caro. Será que vale a pena comprar um material com ele? Isso aí são objeções. Uhum. Então a garantia ela tem como objetivo quebrar, tratar, matar a objeção do preço. Sim. Então a garantia ela tem que vir logo após a tabela de investimento. Ou seja, o preço do orçamento. Então apresenta o preço, na sequência apresenta a garantia, que aí ela trata a objeção do tá caro, ela trata a objeção do será que vale a pena comprar um material com o cliente, será que ele não vai ganhar dinheiro em cima de mim. Então essas objeções aí eu consigo tratar com a garantia, então elas devem ser apresentadas logo após eu apresentar o preço. Perfeito. Essa é a posição do orçamento. Só que tem um detalhe. Eu vou tomar a atenção de colocar a garantia no meu orçamento e também, se eu for fazer um contrato de prestação de serviço, eu vou colocar a garantia dentro do meu contrato de maneira explícita para que eu consiga trazer isso para o meu cliente. Certo? Perfeito. E como que o eletricista ele pode documentar para formalizar essa garantia para proteger o eletricista quando a garantia foi acionada? Acionada? É isso. Cara, não tem proteção para quando é acionado, né? Vamos pensar. O que acontece? O cliente vira e fala assim, olha, teve um problema aqui. Você consegue vir aqui para resolver? O que é quais são as proteções ali da garantia? São os 3 itens. O último, que é o mais importante, já aconteceu na prestação de serviço. Sim. O segundo item, o primeiro a gente não consegue validar, concorda comigo? Uhum. Só se o cara romper o lacre do quadro de distribuição. Sim. A gente não vai conseguir. Se o cara abrir o disjuntor, o interruptor ou a tomada lá... Não tem como saber. Eu posso até ver, mas eu vou entrar numa briga com o cliente, falar, alguém abriu aqui e tal. Talvez não. Agora, se eu vou atender o cliente
com o pensamento que eu tenho que me proteger, é um problema. Porque olha só que interessante, ó. Você não considerou que as visitas técnicas de reparos que você faria seriam 2 ao longo de 2 anos? E você já trouxe a valor presente esse valor que você cobraria, não é? Sim. Então já tá pago, certo? Certo. Legal. O que é que a gente ensina pro eletricista dentro de uma prestação de serviço de reparos? O que ele tem que fazer lá dentro? A inspeção. A inspeção gratuita, a oferecimento de material de novo, não é? Sim. Então, olha só. Acionou a garantia. Cara, eu só vou questionar meu cliente, e ainda às vezes até de brincadeira, quando eu entro lá e o quadro de distribuição tá com o lacre rompido. Pô, cliente, olha aqui, ó. Não podia, né? Lembra que tá no contrato nosso lá, ó. Romperam o lacre, mexeram aqui, né? Foi você ou você chamou alguém? Não, tá tudo bem. Eu vou olhar pra você mesmo assim. Não vou te cobrar a visita, fica tranquilo. Gera o valor nessa brincadeira. Sim. Certo? Certo. Vou prestar o serviço. Eu vejo que teve uma intervenção ali, que teve algum BO lá e vai ter que trocar, sei lá, 10 metros de cabo. O que eu vou fazer? Ó, não vai ter valor envolvido na minha prestação de serviço, mas o cabo tá aqui e o cabo custa tanto aqui, beleza? Beleza? Eu gero valor oferecendo o material pro meu cliente e aí eu vendo com margem e aí eu ganho o dinheiro em cima do material. Perfeito. É claro, se eu noto que o cara tá de má fé e que tá fazendo alguma coisa errada e aí o negócio tá muito maior do que um simples reparo, aí eu vou acionar o meu contrato, né? Aí sim eu vou acionar meu contrato, mas do contrário, eu pego, vendo o reparo ali, na verdade, sem a mão de obra, só o material, porque é uma garantia, mas o material não está envolvido. Deixo isso claro no contrato também, da questão do material, e ofereço para ele, já que eu tô aqui mesmo, vou fazer a inspeção gratuita. Assiste o podcast da inspeção gratuita, que você vai entender. Já deu esse BO aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma inspeção aqui rapidão, em tudo, só pra gente ver o que tem que fazer. E se topar, eu te vendo essa mão de obra ou não. Você que escolhe. Eu pego, vou lá e faço uma inspeção gratuita, vendo mais serviço para ele. O fato é, em todo relacionamento com o meu cliente, o meu objetivo deve ser quais são os próximos serviços que ele precisa, mas ainda não sabe que precisa. Eu vou vender para ele. Ponto. Esse é o jogo. E para finalizar, entrando no nosso bloco final, quais que são os erros que são muito comuns nessa hora de oferecer a garantia para o cliente? O primeiro erro é o cara colocar 30 dias de garantia. Sim. Porque no Código de Defesa do Consumidor pede 3 meses. Sim. Então põe lá 90 dias e ponto final. Colocar 3 meses ou colocar 90 dias? Coloca 90 dias. Sim. O valor, o volume, né? De 90 chama mais atenção. Sim. Né? Quando eu falo em anos, aí fica legal colocar 3 anos, 2 anos. Uhum. Né? Ao invés de colocar 365 dias, eu ponho 1 ano. Legal. Mas quando eu falo de meses versus dias, eu ponho os dias. 120 dias, 90 dias. Então o primeiro erro é não colocar 90 dias. O segundo erro é não usar a garantia de forma estratégica para gerar dinheiro no bolso. Sim. Porque ele acaba enxergando, e isso também é a forma errada de enxergar, enxergando como um problema. Eu ponho 90 dias e fico torcendo para esses 90 dias terminarem rápido. Sim. Não, eu tenho que torcer para que eu consiga voltar lá em alguma outra ocasião, não que meu serviço dê problema, não é isso. Mas que meu cliente olhe e fale, não, putz, eu vou chamar o fulano aqui para que ele consiga ver aqui, aí eu não perco a garantia. Uhum. Entendeu? Então eu tenho que enxergar de forma inteligente, estratégica. E o outro erro é não deixar clara a garantia no orçamento. Passa o preço lá e não fala nada da garantia. Ou só passa batido. 90 dias, tá. Pronto, já vamos pro próximo. Então, mas mesmo assim, olha só, quando eu falo que é não formalizar a garantia, eu tô falando porque a maioria, muitos eletricistas passam o preço pelo WhatsApp. Sim. Então, eu tenho que formalizar. E não tô falando da garantia, é o orçamento. O orçamento contestável, o link tá na descrição. Cara, é R$29 por mês ainda. Se esses R$29 por mês não fizer você ganhar pelo menos 30% a mais que você tá ganhando hoje, eu não me chamo Everton, pô. Faz o jeito que tem que ser feito e prova para você mesmo que você é capaz. O fato é que, nessa ocasião, eu não documentar é um problema. Por quê? Eu perco a oportunidade de gerar receita, porque aí não ter uma garantia condicional pode ser uma perda de dinheiro, não pode? Pode. Eu tenho um problema que é geração de valor,
porque o orçamento ele tem esse papel de gerar valor percebido, não só com o documento, mas com os bônus, garantia sobre a empresa, sobre os nossos clientes, esse monte de elementos dentro do orçamento, do documento. E outra também, uma forma de ter na minha mão um registro histórico sobre tudo o que aconteceu na minha empresa. Lá no aplicativo Orçamento Incontestável tem lá orçamentos pendentes, aprovados e reprovados. Eu consigo ver visualmente o que aconteceu ao longo do tempo com a minha empresa. Como que eu fui acionado, quantos orçamentos aprovados ao longo do tempo, quantos pendentes, quantos reprovados. Ou seja, não documentar é um erro gravíssimo. Sim. Né? Certo? Certo. Perfeito. Qual foi o seu despertar do podcast de hoje, Gabriel? Meu despertar é o eletricista ele olhar para a garantia, tanto a condicional quanto a incondicional, e usar como estratégia para fechar o orçamento. E não só como, tem que colocar. Perfeito, acho que é isso também. O meu seria exatamente esse, porque não tem o que falar, né? A garantia condicional sendo um gerador de dinheiros no seu bolso. Sim. Ou seja, olhar para você convencer o seu cliente a comprar de você, mesmo que mais caro. Exato. Mesmo que com material. Mesmo que com material com margem. Uhum. Aí o jogo vira. E aí, só para finalizar, talvez alguém possa estar perguntando assim, mas então quer dizer que se eu colocar a garantia condicional, meu cliente vai contratar minha mão de obra com o material? Não. Não é garantido. Não é garantido, né? Mas aumenta a chance. Com certeza. O fato é, ele tem agora uma nova opção de compra. Porque antes de você colocar o material junto, a opção era contratar ou não contratar. Uhum. Agora surgiu uma nova opção. Contratar sem material, contratar com material e, por último, não contratar. Só que esse não contratar não vai ficar explícito para ele, porque você vai seguir o nosso podcast sobre como apresentar um orçamento e vai fazer do jeito que a gente ensina naquele podcast. Sim. E aí você não vai ter mais esse problema e vai diminuir a possibilidade do seu cliente recusar o seu orçamento de primeira, vai aumentar a probabilidade de fechamento e vai fazer com que você ganhe mais dinheiro, cara. Ponto final. Certo? Certíssimo. Beleza? Beleza. Então, no próximo episódio do nosso podcast, na próxima quinta-feira, nos vemos novamente. Um forte abraço e até quinta-feira que vem. Valeu!